Fala, Júnior. Primeiramente aí, bem-vindo ao podcast e por aceitar meu convite também, estar aqui conversando e fazendo parte aqui desse novo quadro aqui do Universo Generalista. Beleza, Caio. Agradeço o convite. Eu já acompanho o podcast, acho muito interessante tudo que você traz, né, nas conversas. Para mim é um grande prazer poder participar de alguma forma, somar, beleza? Massa. E para quem está ouvindo aqui pela primeira vez, esse aqui é um quadro, né? Vai ter tem uma numeração diferente, que é um C aí na frente. Esse aqui é o C número 2, que a ideia é mais trazer conversas aqui. E hoje é a primeira vez que eu estou abrindo um outro universo da minha vida que eu pouco falei, assim, eu pouco trouxe, né, para a divulgação científica, mas é que eu queria trazer mais esse quadro diferente para explorar outras ideias, outras vivências minhas, de pessoas que eu conheço também, e o Júnior é uma delas. Eu acho que, enfim, eu vou deixar alguns links também, talvez o que vai ajudar a entender melhor esse contexto aqui de hoje. É uma live que eu fiz no YouTube sobre meu histórico de militância até a divulgação científica, né? Então hoje a gente vai estar saindo um pouco desse universo de militância e eu trazer um outro universo. Eu acho que a gente podia começar, Júnior, você explicando de onde a gente se conhece, assim, talvez até para entender o contexto, assim, do que a gente vai explorar também. Certo. Bom, eu e o Caio, a gente se conhece de um lugar, um tanto quanto especial aí para muitas pessoas, né? Que ele existiu em Santo André, ali no bairro da Casa Branca, que é a Casa da Lagartixa Preta, né? Para quem não conhece, a Casa da Lagartixa Preta era um espaço autônomo, anarquista, e que era um grande laboratório de experiências e que tinha esse poder de aglutinar diferentes pessoas, né? Que tinham as mesmas inquietações, as mesmas necessidades de colocar um pouquinho ali a mão na massa, né? E, e eu conheci a casa em 2011, 2012, acredito, assim, de 2011 para 2012, através da militância política. E no processo de conhecer a casa, a gente também foi conhecendo as pessoas que faziam a gestão desse espaço, né? As pessoas que em algum momento tiveram esse clique, essa ideia de que era necessário sair um pouco da rua e encontrar um espaço de atuação, né? Um espaço de colocar em prática um pouco dessas ideias. E nesse contexto foi onde eu tive a oportunidade de chegar no espaço Casa da Lagartixa Preta e conhecer o Ativismo ABC, que é um coletivo ao qual o Caio fez parte, acho que desde o início do coletivo. O Caio pode Sim, foi depois desde antes confirmar para mim. de fundar o espaço, né? Era um coletivo que tinha uma atuação no meio de militância anti-globalização e tal, e depois foi um projeto do coletivo, o Ativismo AVC, foi esse espaço que foi fundado em 2004, que o Júnior tá falando agora. Então foi isso, né? Acho que em 2012 eu tive a oportunidade de conhecer o espaço e, através do espaço, conhecer o coletivo, e foi daí que surgiu a nossa amizade, né, Caio? A partir desse encontro, desse momento político do Brasil, 2012, pré-2013, Sim. né? Então, acho que algumas efervescências estavam no ar aí, né? Massa. E aí, cara, eu pensei hoje, então, dentro desse contexto, que uma coisa que você ficou muito tempo fora, né? Então a gente se conheceu ali na Lagartixa Preta, tal, tinha muita coisa acontecendo, você participou de diversos coletivos, enfim, eu estava viajando e morando em algumas outras localidades nesse meio tempo também, enfim, cruzando, e você ficou um tempo também viajando, né, fora, viajando pela América Latina, e eu pensei em trocar ideia contigo sobre isso, assim, sobre esse processo seu de viajar, não só seu, né, eu acho que é uma cultura também que a gente acabou pegando, talvez, eu queria até entender também de ti, assim, eu peguei muito dessa cultura de viajar sem ser turista, vamos dizer assim, dentro desse contexto de convivência com pessoas que foram aparecendo. Também tinham vários coletivos anarquistas que a gente conhecia na época, ao longo dos anos, né, a gente foi conhecendo, então tinha esse processo de viajar para conhecer esses coletivos, para trocar com esses coletivos, de construir outros espaços e tudo mais, e ali eu acho que criou-se também, foi um local de acumular conhecimento sobre isso também, sobre viajar, né, eu lembro quando eu viajei de carona de caminhão, para mim não foi algo assim, nossa, excepcional, porque eu já ouvia tantas pessoas que passaram lá no espaço, né, em Santo André, que comentavam e passavam as estratégias, como fazia e tudo mais. Então eu queria entender de ti, assim, como é que foi esse processo de começar a viajar, assim, que você ficou um tempão fora, mais recentemente que você voltou, e talvez contar umas histórias, mas eu estava interessado em conversar sobre esse processo que talvez hoje
esteja em baixa ou menos pessoas fazendo, não sei qual a sua visão também sobre esse... Tem um boom de turismo global hoje, mas é um turismo, mas não da forma com que a gente costumava viajar, né, dessa cultura de troca, de reciprocidade com o ambiente que a gente ia estar e ficar na casa de pessoas. Hoje tem essa coisa de turismo de Instagram, tem canais, né, de pessoas que viajam o mundo, mas com o propósito de compartilhar isso, enfim, eu queria entender como é que foi esse processo de conhecer a viagem para ti, até a gente trocando uma ideia de estratégias, como foi, enfim, abrir esse universo aí. Beleza. É bem complexo, né? Bem amplo, assim, tentar organizar. Mas eu acho que a Lagartixa Preta é um espaço muito interessante, porque eu não tenho dúvidas que é um dos pontos de partida, né? Talvez um dos principais. Como você trouxe, a casa ela tinha essa característica de receber pessoas de outros lugares também, né? Outros viajantes. Muitas vezes viajantes ali dentro do movimento libertário, né? Eu vim de uma periferia de São Bernardo do Campo, que não tinha uma circulação muito grande de pessoas de outros lugares, a gente do bairro mesmo, né? E na Casa da Lagartixa Preta, através das redes de apoio, das redes de contato da casa, eu conheci pessoas da Argentina, de Portugal, da França, da Inglaterra, da Colômbia, uma variedade aí de lugares que foi, sem dúvida nenhuma, fundamental para e fomentando essa ideia de que era possível, né, de que existiam outros mundos, de que existia alguma forma e um jeito de viajar. Então, a casa foi muito importante para plantar uma semente de que é possível. E principalmente, Caio, assim, a casa foi muito interessante também para ela me dar um conteúdo, né, para eu poder explorar essa viagem de uma forma um pouco mais profunda. Como você trouxe, há uma diferença entre essa viagem do turismo e essa viagem do viajeiro, né? Essa viagem que ela é um pouco mais ali nos trancos e barrancos e que ela não tem um roteiro assim tão claro e que a casa pode ser vários lugares diferentes, né? Enquanto que a viagem do turista, ela já está muito mais em ambiente controlado, né? Como se fosse um mini ecossistema que é criado para receber o turista, né? E ele vai ter essas experiências e não necessariamente essas experiências e essas trocas significam estar conhecendo de fato um lugar, né? E eu não quero também menosprezar nenhum tipo de viagem, mas é diferente, são duas coisas completamente diferentes, assim. Então, o conteúdo que a casa trouxe, as reflexões que a casa trouxe naquela época, eu acho que principalmente reflexões relacionadas às questões sociais, antropológicas, de todas as discussões que existiam, foram fundamentais para poder pegar a estrada e ter tanto o lado do perrengue, do on the road, do Eduardo Marinho aí, todas essas loucuras que nós vemos na internet, que de certa forma influenciou uma geração também, né? Dentro do seu, né? Dentro do seu modo, né? E misturar isso com um pouco de sentido, né? Então, poder chegar em um país como a Bolívia, por exemplo, e entender o que eu tô qual a preciosidade que eu tô encontrando aqui, né? Então, sem dúvida, se não tivessem sido as discussões dentro da Casa da Lagartixa Preta, o entendimento de mundo e a lente de contato que foi forjada naquele espaço, eu teria percebido eu teria captado eu teria capturado coisas muito menores, eu teria tido uma experiência menos rica, né? Eu não teria a capacidade de compreender o que estava acontecendo ali na minha frente quando eu estava em contato com esses povos, essas culturas, essas formas de resistência ainda hoje, assim. Então, acho que é um pouco por aí. Dá para abrir muitos leques, né, para outros cantos também, mas eu acho que, sem dúvida, levar em consideração que a Casa da Lagartixa Preta foi um lugar fundamental para esses encontros e essas provocações, né? E aí é muito louco, né, cara, assim, agora pensando que pra mim, eu tenho alguns casos, assim, específicos que me marcaram, né, lá. Então, assim, pra quem, eu vou deixar também linkado aqui o documentário da Casa da Gacha Preta, de 10 anos, né, do espaço, é um espaço que não existe mais, né, fechou em 2019, acho, mas para as pessoas entenderem também que a dinâmica, como eu participei desde o início também, a dinâmica era simplesmente ter um espaço para atividades políticas, né, de interação e debates e tudo mais, depois tinha um quintal grande, a horta virou um centro de estudos e até a coisa
funcionar, né, a horta de fato dar algum tipo de fruto, enfim, teve várias instâncias, assim, ou vários projetos que ao longo do tempo foram se desenvolvendo, fomos dando focos a eles e aprendendo dentro desse processo. Mas eu lembro que, como era assim um espaço que a gente às vezes abria a porta, e é uma coisa assim, acho que cada vez mais incomum, né, quem chegava, quem estava lá no espaço, a hora que fosse, destrancava a porta, deixava aberta, e ficava lá, né? Quem quiser entrar, entra. Então, e tinha de tudo, né? Era um para-raio de maluco também, né? Assim, parecia cada figura ali, mas também tinha algumas coisas muito interessantes, que ao longo dos anos tinha um boca a boca, não era uma coisa de internet, né, cara? Na época, rede social nunca foi forte, mesmo quando começou a surgir, a gente não aderiu, assim, né? Então, sempre foi muito do underground, mas como o boca a boca, assim, foi chegando em pessoas em outros lugares da América Latina, do mundo, ao ponto de pessoas chegarem lá e falar assim, um cara passou aqui não sei quando e comentou, e eu tava para passar aqui por São Paulo, e falar, vou dar uma passada lá nessa casa da Lagartixa Preta e ver qual é que é. Então tinha instâncias que eu aprendi muito dessa questão de viagem, até da possibilidade de viajar de outras formas, a partir dali, de tipo, eu lembro que veio um casal, cara, se não me engano, eles estavam vindo do Suriname, velho, de carona de caminhão. Não sei se você chegou a conhecer Suriname ou lá das Guianas ali. E, cara, aí era um casal, assim, e não sei nacionalidade deles, não lembro agora, mas cada um era de um canto, e vieram Alguém contando, indicou, né? Alguém, e sabe-se lá alguém quando, falou e aparece, assim, né? e aparece, aí você começa a ouvir as histórias, você tem uma curiosidade, né, cara, quanto tempo faz estar na estrada, como é que você fez, e você vê que ao longo do tempo isso foi se tornando mais comum, assim, você ter pessoas que estavam passando, e aí a gente começou a fazer isso também, pessoas do coletivo começaram a viajar, né, e aí você vai tendo um ecossistema de troca de experiências, de como fazer isso, né, mas essa parte também da vivência, mais de reciprocidade, vamos dizer assim, já fazia parte, né, do projeto. A gente só abarcou uma ferramenta a mais de fazer isso, que era viajando, né, ou até quando eu ia visitar outros coletivos, ou pessoas iam visitar outros coletivos em outros estados, ia de carona de caminhão com base nesse acúmulo de conhecimento, né? E ali também é super massa, assim, essa parte de interação também com caminhoneiros, com as pessoas na estrada, porque eles também são pessoas que vivem essa certa reciprocidade, né? Eles não ganham nada dando carona pra ti, assim, é mais uma troca de vivências e até de encontro entre aventureiros também, né? Porque eu sentia isso às vezes, assim, quando eu peguei carona de caminhão, assim, os caras falavam, caraca, vocês vieram lá de São Paulo, estão aqui em Salvador, vindo pra Salvador, vocês são malucos. E ao mesmo tempo eu tava assim, cara, você que é o maluco daqui, velho, você vive disso, né? Tipo, cara, caminhoneiro, a vida de Faz doido. 3 dias aí, Eu falei, cara, você que é o aventureiro aqui também, cara. A admiração é recíproca, né? Então, isso era muito louco, assim, ter essa construção de várias instâncias de conhecimento, não só de viagem, mas de cooperativa, de gestão de espaços, enfim, desse mundo paralelo, né, velho? Eu acho que é difícil, às vezes, para as pessoas entenderem, até explicar, porque é um mundão paralelo que a gente criou ao longo de mais de uma década e pouco aí. Então, sei lá, é fascinante, e hoje, eu não sei como é que tá esse mundo hoje também, até queria ouvir de ti mais um pouco. Mas para você, como foi a primeira viagem, assim, cara? Como é que foi? Qual foi a primeira? Ou foi a primeira, você já entrou de cabeça e ficou um tempão fora, enfim? Olha, eu acho que foi um processo que foi sendo construído aos poucos, mas a impressão que dá é que ele teve, assim, uma ruptura repentina, né? Mas se eu observo com mais calma, ele foi construído aos poucos. Então eu acho que o contato com a Casa da Lagartixa Preta foi um desses primeiros processos, né, fundamentais. Depois disso, teve o contato com o pessoal do circo. Então, eu sou aqui de São Bernardo do Campo, né, aqui no ABC Paulista. E o ABC São Bernardo, ele tem um histórico de artistas independentes circenses muito forte. Nós temos um espaço que ele se chama da Juve, e que ele se chamava Cajuve antigamente, né? E que ele formou aí, quem é da cena conhece, Anderson Neguinho, né? Que é um dos maiores malabaristas que a gente tem aqui na América Latina. A gente tem o pessoal do Circo do Asfalto, tem uma galera que mantém a cena ativa. E aí, o fato de existir essa cena aqui em São Bernardo fazia com que esses viajantes também, colombianos, argentinos, é,
peruanos, chilenos, né? Toda a galera de todos os cantos aí passassem por aqui. E isso me gerava uma curiosidade. Eu trocava ideia com esses caras ali no Paço Municipal. Eu não era malabarista ainda, né? Mas eu era um anarquista curioso. E aí eu ia lá, nós começávamos a conversar assim. Eu ficava pensando, eu falei, porra, velho, se esses caras vieram até aqui, eu acho que eu consigo ir até lá. Talvez seja uma questão de aprender qual é a ferramenta que eles estão utilizando e se eu tenho condições de utilizar essa ferramenta também. Então, eu fazia uma sondagem, assim, Caio, de tentar descobrir se eles estavam bem, né? Tipo, aí, vocês estão se alimentando? Qual a Está rolando? condição, né? Vocês chegaram, mas qual foi a condição? E aí você ia sondando através de algumas perguntas ali e tal, e eu percebi que a galera tava muito bem, sabe? Que a galera tava Aham. tranquilaça, suave, assim. Então isso me dava mais motivação e convicção de que era um caminho possível. Então, antes de fazer a primeira viagem, já como artista de rua, que eu acho que é essa que caracteriza mais Sim. essa experiência que eu tive como viajante, eu viajei de bicicleta 3 dias pro Rio de Janeiro. Eu trabalhava CLT ainda na época. Peguei um feriado prolongado, 470 quilômetros em 3 dias, pedalando pela BR, dormindo de barraca. Peguei viagem para São Tomé, peguei ENCA. Para quem não sabe, Encontro Nacional de Comunidades Alternativas. Baita experiência antropológica aí pra gente poder fazer uma análise. E também foi interessante, ou seja, era uma coisa disruptiva pra caramba, apesar da gente poder fazer N críticas, se for o caso, se a gente for Aham. olhar de uma forma um pouquinho mais crítica, é possível, é cabível, mas não é o espaço aqui. Não, A experiência que fica desse momento para mim foi muito transformadora, eu vi coisas que eu não estava acostumado e sem dúvida abriu minha mente. Então essas pequenas viagens que aconteceram anteriormente, elas foram pavimentando o caminho até eu chegar nesse salto inicial em que eu saí da faculdade, saí do trabalho e, né, para deixar mais contextualizado, eu não tenho uma herança, não era, não era uma escolha assim muito confortável, porque a gente cresce escutando que você precisa de garantir o seu futuro, né, que você não pode errar na hora de garantir esse futuro. Então, dar esse passo de sair da faculdade, que é hoje uma das formas que a gente tem de tentar garantir esse futuro. Claro que se a gente entrar num debate político, né? sim, sim. Não sei se é mais dessa forma, é, mas sem dúvida, dentro da criação que eu tive aqui, era isso, né? Você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que fazer tudo bem, e se você executar essa receita da melhor forma, você vai conseguir garantir o seu futuro, né? Então não estava na receita sair do trabalho, sair da universidade. Aí eu fiz isso, conheci a companheira na época, a Amanda, a gente montou um número de malabares juntos, a gente fez uma vez aqui em São Bernardo do Campo, e na segunda vez eu já estava em Brasília, fui para Brasília, Distrito Federal, e aí a gente começou a viagem com uma perspectiva de 2, 3 meses aí, e ela durou muito mais tempo que isso. Mas e aí Saiu. a viagem você fazia como, cara? Você fazia de busão, ou você ia de bike, ou de carona? Como é que essas primeiras viagens, assim? Porque eu acho que tem esse mundo de caronas também, né? E até no meio anarquista, em geral, tinha essa mescla, né? Acho que talvez os anarcopunks fossem essa interseção entre a parte de militância do meio anarquista com a parte de artista de rua, enfim, que eles viajavam já com essa parte de artista de rua já mesclada para, enfim, manguear, fazer uma grana e continuar viajando, né? Enquanto tinha outras que, por exemplo, no meu caso, eu só viajava de carona de caminhão para chegar em alguns locais, ficava um tempo, ia para outro, ia tocando, só com uma renda assim, mínima, né, gastando o mínimo possível, enfim, cada um tinha a sua realidade financeira, estratégia financeira também para tocar essas A coisas. solidariedade dos espaços que te recebia também, né? Também, não gastava com nada, né, assim, absolutamente nada com estadia, né, então a gente tinha também um universo de contatos, eu não sei como foi para você, para mim sempre foi no meio da militância anarquista mesmo, assim, o fato de ter a Casa da Caixa Preta também era tipo um cartão de visitas, assim, né, todo mundo já meio que conhecia, então eu falava que era de lá, e o pessoal já me recebia, enfim, ficava lá e ficava ajudando, enfim,
ficava lá, né, morgando, ficava fazendo coisas com a galera, fazendo atividade, sei lá, inventava alguma coisa, consertava um telhado, eu falava, ó, o que vocês precisarem eu tô disponível, né. Inclusive em 2010, quando eu fui para os Estados Unidos, foi a mesma coisa, assim, passei por 8 estados lá, passando pelos estados americanos, vários estados ali, várias cidades, e não paguei nada de estadia, né, tudo com os coletivos. Então a gente tinha essa rede de contatos de pessoas, e que para você, talvez nessas viagens tenha sido diferente, né, foi muito mais por essa via de artistas de rua e também militância política, né, mas como é que foi toda a estratégia de viagem mesmo, assim, você pagava passagem ou era de carona, como é que você foi fazendo? Olha, mano, aqui no Brasil, principalmente, foi através de carona a maioria da viagem, né? Eu peguei a parte do Nordeste ali, acho que tinha várias coisas envolvidas. Uma é que a passagem no Brasil é muito cara, né, mano? O bagulho é estratégico. Se você tem uma outra forma de fazer que não seja por essa, é estratégico, você vai economizar muita grana. A segunda questão é que existia também uma vontade de conhecer essa parte da viagem, né? Existe, eu acho que algo um pouco mágico em torno disso. E quando você coloca a mochila nas costas e vai pra estrada, é um pouco por causa disso também, né? Então, a gente viajou muito de carona. Posto de BR, você para ali no posto, vai trocar ideia com os caminhoneiros, né? Conversa com os caras, e aí, firmeza, se apresenta na maior humildade, fala pra onde você tá indo, os caras te medem de cima a baixo, assim. E aí, mas aí existe, que nem você falou, né? Existe essa solidariedade, porque uma vez que você chegou, trocou uma ideia, e o cara percebeu que você não é um perigo, porque você tá trocando ideia, explica, olha, eu sou um artista de rua, eu tô em tal cidade, eu vou chegar em tal lugar, só preciso de uma carona para poder economizar um dinheiro e tal. Você conversou um pouco ali, o cara ele tá mais treinado do que qualquer um que esteja escutando essa conversa. Ele tá. Ele vive, né, em um ambiente que ele tem que ter uma intuição muito boa, ele tá o tempo inteiro lidando com pessoas diferentes, atravessando estados, né? Então, uma conversa rápida ele consegue ganhar ali se você tem uma segunda intenção ou se você é aquilo que você tá falando, né? Então a gente chegava ali nos postos de gasolina, trocava ideia com os caras, quando podia, eles davam uma carona. Quando não podia, às vezes eles indicavam um outro caminhoneiro ali, falavam assim, olha, eu tô indo pra outra rota, eu não tô indo pra aí não, mas conversa com fulano ali que de repente fulano tá indo. Então rolava, né? Aqui no Brasil, principalmente, rolava muito através da carona mesmo. E essa carona, ela tinha que ser dessa forma, indo no posto de gasolina e conversando com os caminhoneiros. Essa coisinha do dedinho na estrada ali, ela é muito bonita nos filmes, né? Mas, né, na vida real, ela não era o melhor método. Pelo menos na experiência que eu tive, o cara tem muito mais receio ali, ele já tá 80 por hora. É muito mais fácil falar para ele que assim, ele fazer esse sinal de que tá cheio, ou ele fazer um sinal ali de que vou para outro lugar. É muito mais fácil, né? E conveniente para ele fazer isso. Então, a estratégia era ir nos postos de gasolina, esses postos onde todos os caminhões estão parados, não é qualquer posto, né? São esses postos Sim. geralmente das saídas de BR, são postos que você vai ver inúmeros caminhões estacionados. E aí a gente dormia aí também, era uma questão de segurança, porque esses postos, ele tem alimentação que dá para você manguear, ele tem um segurança, né? Ele tem uma pessoa que faz a segurança ali por conta, é por isso que os caminhoneiros param aí. Então, nesses postos especificamente, era mais interessante. É claro que teve momentos de pegar ônibus, momentos de pegar táxi, carona, de outras formas, né? Mas sempre por chão e, no Brasil, na maioria das vezes, de carona. Tá. Dá uma geral de que país você passou, só pra galera que tá ouvindo entender mais ou menos por quais países você passou. Tem. Foi aqui no Brasil, 20 estados do Brasil, né? Todo o Nordeste, todo o Centro-Oeste, todo o Sudeste, alguns estados do Sul e alguns ali do Norte. E América do Sul foi a Bolívia, Peru, Equador, Colômbia e Argentina. Nesse processo, viajando como artista de rua, como artista independente e anarquista, né? Independente barra anarquista, porque, como você falou, foram duas redes diferentes, né? Sim. E aí daí pro Brasil, para sair para outro país, cara, como é que foi esse processo, assim, alguma mudança drástica, assim, principalmente de solidariedade com as pessoas no local, enfim, até a língua, né, cara, como é que você fez com o espanhol? Você já sabia espanhol, alguma coisa assim? Eu achei que eu sabia, né?
Porque na hora que eu falei É. assim, vou chamar o Júnior, aí eu falei assim, pô, ele viajou pra vários países da América Latina aqui, né? Aí eu falei assim, mas ele sabia espanhol, velho? Como é que ele fez, né? Aí eu falei, eu tenho que perguntar pra ele, como é que foi esse esquema do É. espanhol, cara? Eu achei que eu sabia, mas é que você escuta o Mano Chao ali, né? Você escuta o Mano Você Chao. acha que Eu tô já tô fluente. manjando, né? E aí, só que não, né? Aí quando a gente sai, a gente descobre que para você poder comunicar coisas complexas, você tem que dominar o idioma, não tem jeito, né? Então, eu saí, assim, eu tomei a decisão de ir para Bolívia. Eu percebi que a ferramenta funcionava, né, para poder orientar melhor a conversa. Eu percebi que o malabarismo, porque eu vivia do malabarismo, principalmente na viagem no Brasil, né? Então, eu percebi que o malabarismo estava funcionando. Eu conseguia fazer a grana que eu precisava. Isso foi muito importante, assim, falando, peraí, eu tenho uma ferramenta financeira que ela vai me assegurar. Estou confiante nessa ferramenta. E, então isso E abriu a uma, possibilidade de olhar para o mapa e pensar, bom, dá pra viajar um arriscar pouquinho aqui, vou aqui, tentar ali. dá, Mas por que a dá pra- Bolívia? Porque você tava próximo só ou que você conhecia uma galera de lá? Você não, conheceu porque galera? pela Ah, questão indígena, ah, porque eu pensei duas formas, existiam dois locais, né, o Uruguai ou a Bolívia. E eu pensei, pô, a Bolívia ele é o país mais indígena da América do Sul, né? E tem 62% da população é indígena. É claro que eu não tinha esse dado na época, mas eu tinha essa noção de que. Então, eu já tinha uma noção também, justamente por causa da Casa Lagartixa Preta, mais uma vez fazendo propaganda aí, né? Uma noção um pouco interessante da América do Sul ali em relação às suas construções políticas históricas, né? Claro que de forma superficial, mas o suficiente para me auxiliar nas minhas decisões. E aí, quando eu pensei em Uruguai, eu falei, bom, o Uruguai é um pouco como o Brasil, assim, é uma tentativa de ser Europa que deu errado. ah, Então, eu vou encontrar um monte de elementos europeus. E a Bolívia não tinha essa característica, né? Ela tinha uma característica completamente diferente, o país andino, ancestral. E eu tinha uma curiosidade muito grande, eu queria realmente, eu acho que uma das coisas que a gente procura quando a gente vai viajar é uma cultura que transforme a sua mente, né? E não uma reprodução ou algo parecido com o país onde você foi. Então, na Bolívia foi completamente diferente. Eu cheguei lá, eu não sabia falar espanhol. Eu achei que eu sabia, como eu falei, né? Mas aí no dia a dia, 24 horas por dia, tendo que conversar, você vai percebendo que você conta piada, ninguém dá risada, que você leva, às vezes, três assuntos para conseguir dar a sua opinião, assim, e a conversa já foi, já voltou, já foi de novo, e você está desenvolvendo um argumento medíocre. Então, essas coisas foram me localizando, assim, né? De que, olha, eu não domino o idioma, não tenho. E aí também foi uma provocação para estudar, né? Eu falei, eu tô aqui, eu acho importante me comunicar, eu entendo a complexidade que eu penso em português, eu entendo que não está funcionando transmitir essa complexidade para o espanhol, então eu preciso de vocabulário. E aí eu tenho que ser honesto, entender em que ponto do espanhol que eu tô, primeiramente. E aí comecei a ler, né? Peguei o livro História da Bolívia para poder aproveitar que eu já ia pegar um pouco de vocabulário e me situar onde eu estava ali, né? E me ajudou muito, inclusive, a compreender certos processos. E se tratando de cultura, obviamente, né? A Bolívia é completamente diferente, eles são muito mais sérios, mais centrados, assim. Eles têm até um prazerzinho em maltratar gringos, sabe? ah. E é o único país que chama latino-americano de gringo, igual o Brasil, só que são por dois motivos diferentes, né? O Brasil, ele chama, mas quase que de uma forma assim, quase que carinhosa, né? O gringo do Brasil não é pra ofender, não é pra machucar, né? O Ah, gringo é? Ele tem uma certa simpatia. uma coisa pra você falar, é que você não fala português, aí todo mundo que não fala português Ah, é gringo. Então você fala um entendi. gringo pro argentino, o argentino ele fica pé da vida. Você fala um gringo pro Ah, colombiano, ele fala que gringo é vocês. sim, sim, sim. Mas Vocês pelo que são fato de não gringos. falar espanhol, aí dá essa É, característica de gringo pro boliviano. isso. Falar, ah, vocês são gringos. Agora, então, pra ficar claro, né? O brasileiro, ele tem essa coisa do gringo mais relacionado ao idioma, né? Não tanto como a origem da Aham, palavra e aham. o sentido original. O Sim, boliviano tem essa característica de chamar o outro de gringo, mas ele entende a origem dessa palavra, né? Ele tá. entende que é do gringo, né? Então, Aham, que é saia daqui, saia daqui, estrangeiro, né? aham. Então, eles
tem uma relação de proteção com a cultura muito grande, muito forte. Essa ancestralidade não resistiu até os dias de hoje da forma como é, à toa. É de fato uma proteção que existe no cotidiano. Nós temos 3 idiomas indígenas vivos que resistem cotidianamente nas feiras e em todos os locais desse país. E isso significa também ser interpretado como um país hostil ao estrangeiro. Se o estrangeiro tiver um pouquinho de paciência, vai ver que não tem tanto a ver com ele, mas tem mais a ver com a proteção da cultura, né? Uhum. E aí eu acho que eu tive um pouco dessa paciência e essa paciência me trouxe experiências maravilhosas na Bolívia. Eu encontro pessoas que saíram traumatizadas de lá, por isso, por aquilo. E eu fiquei 1 ano e 6 meses na Bolívia, foi o país onde eu passei mais tempo. E eu saí maravilhado com a cultura, assim, né? Então foi isso. No começo, chegar para um outro país, uma outra cultura, um outro idioma, foi um grande desafio. Mas o que eu precisava saber é que, primeiramente, a minha ferramenta de manutenção da viagem, essa ferramenta, ela estava funcionando. Então eu tinha garantia de que eu ia poder pagar um teto. E o segundo lugar é ter bons ouvidos, né? Você estar atento ao seu redor para você encontrar a melhor forma de se colocar nos lugares de forma respeitosa e intercambiar da melhor forma, né? Tá, 1 ano e 6 meses, cara. Pô, que massa. Muito massa. Porque eu sei que você ficou um tempão fora, mas eu perdi, assim, o tempo, assim, né? A noção de tempo, né? Eu falei, o Júnior voltou, aí depois você saiu de novo, aí voltou. Eu falei, então beleza, mas eu não parei para fazer as contas, assim, do tempo que você ficou, 1 ano e 6 meses. E aí, como você fazia, cara? Porque na Bolívia você ficou em poucas. Você transitou pelo país, você ficou mais. 1 ano e 6 meses dá pra fazer muita coisa, mas como é que você morou 1 ano mais fixo em algum lugar? Como é que foi? Foi nômade o tempo todo? Mano, eu entrei por Santa Cruz de la Sierra, né? Passei a fronteira de Corumbá, fui para Santa Cruz. De Santa Cruz eu fui para Samaipata, um voluntariado com o Pedro Pajarito. Um abraço pro Pedro Pajarito. Voluntariado de bioconstrução, o cara é um belga, Ah, artista de rua, tem mais de 80 anos, o cara fala 7 idiomas, mas faz semáforo até hoje. Então, pra você ver como é que esses personagens aparecem, né? E ele tinha um espaço lá, e ele abria para um voluntariado de bioconstrução. E Samaipata, pra quem não conhece, é um lugar muito turístico na Bolívia, porque é uma vilazinha muito charmosa, muito bonitinha. É onde você vai ver ali a cultura tradicional boliviana de uma forma muito interessante, ao mesmo tempo que também tem ali os seus gringos com os seus cafés, né? Então virou uma mistura. Tem um forte Inca, uma fortaleza, né? Resquícios de uma fortaleza incaica. Então é um ponto de turismo também por conta disso, né? E tem uma natureza exuberante. Então, essas características aí desse lugar fazem com que ele seja um lugar bem turístico na Bolívia. E tem aí Pedro Pajarito, nosso guerreiro, artista de rua independente, belga, boliviano, que abre as portas para que as pessoas possam passar por aí e ter experiências, né? tá. Então, fiquei um tempo aí. E aí depois eu fui para Sucre, que é a capital cultural da Bolívia, já 2.800 de altura, né? Vai começando a subir um pouquinho ali a altura. É, Potosí eu acho que uma das experiências mais profundas. Potosí está a 4.200 de altura, é uma das cidades mais altas do mundo, né? Ela está entre as cidades mais altas do mundo. Para quem leu As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, Potosí foi uma das cidades que ele coloca como uma das cidades que impulsionou o nascimento do sistema capitalista, porque foi roubada tanta prata, essa prata chegava na Espanha e a Espanha pagava como dívida para a Inglaterra, né? E aí, então essa prata de alguma forma chegou para mobilizar as transformações da Revolução Industrial da Inglaterra e fomentar o início do capitalismo no processo colonial. Então, é uma cidade histórica, com características assim profundas, ao mesmo tempo que é a cidade mais indígena da Bolívia, e a Bolívia é o país mais indígena da América do Sul. Então, você imagina toda a áurea desse lugar, né? E aí, fiquei aí por um tempo, fui chamado para jogar uns torneios de futebol. É uma história que eu posso contar à parte depois. Não, é que vai juntando muita coisa, né? Que nem você tá falando da bioconstrução, né? E que também é uma coisa que a gente trouxe para dentro da Casa da Lagartixa Preta ao longo dos anos, né? E que virou, para mim também foi ferramenta de
de circulação, né, nas viagens também. Então era tanto a parte de agroecologia ou bioconstrução também me abriu muitas portas, assim, de interação e até de ficar em lugares, né, então acho que a riqueza também do espaço que a gente tinha, né, em Santo André, numa cidade aqui de São Paulo, ela deu muita ferramenta de conexão com as pessoas, né, cara, assim, tipo, a gente tinha um aparato bem grande, um repertório muito grande desde, cara, até pedreiro, por exemplo, pra mim, eu fico amigo de pedreiros, assim, em 5 minutos, né, de tanta coisa que eu fiz de telhado, de laje, de reforma. Eu acho que um amigo que eu fiz também morando em Ilhabela foi amigo até hoje, assim, né, desde que saí de lá, é um pedreiro, assim, virou amigão, porque tem essa conexão de saber, fazer as coisas, sabe, e o papo acaba indo pra esse, né, pô, tô com o telhado aqui, não sei o que, o cara vem, sobe junto, dá uma olhada e vai criando essas conexões, né, então é muito louco também esse repertório, né, que a gente acabou criando, que possibilita a gente falar com muita gente, né, e viajar e acaba fazendo essas conexões. Então acho engraçado, na hora que você falou de bioconstrução, eu falei, nossa, olha, quem que ia... Não, sem dúvida, até porque para saber a existência dessas palavras, infelizmente não são. Agora tá se popularizando, a gente tá em 2025, né? Tá um pouquinho um pouco mais comum, né? Mas se a gente for pensar que essas palavras, no meu caso, acho que para você antes ainda, né? Mas no meu caso, ela foi aparecer em 2012, 2013, através da lagartixa, a gente percebe aí que ela estava no caminho certo, né? Muitas das coisas que estavam sendo debatidas, desses conhecimentos aí, né? Desse repertório é, tão profundo, tão amplo, tão diferente, tão diferenciado, que abarca tantos assuntos, tantas coisas, tantas áreas da vida, né? Eu acho que um pouco desse universo generalista. Eu ia falar isso agora, é isso, né, cara? Acho que, inclusive, o nome, né, quando a gente escolheu na época, tinha a ver com isso. Falou assim, cara, é isso aí, né? E muito desse papo eu queria trazer também por causa disso, que é o próprio nome, universo generalista, possibilita isso e vem disso, né? Então, às vezes é difícil explicar, né? Mas aí a gente vai sacando essas coisas conforme a gente vai conversando também, né? Sim, sim. E da Bolívia, então você transitou, aí você fazia, enfim, trabalhava com a parte de arte, ia transitando e conhecendo os lugares, as pessoas e tudo mais, e de lá você foi pra onde? Depois desse 1 ano e meio lá, você resolveu ir pra onde? Depois desse 1 ano e meio, então vou passar bem resumido, porque mesmo resumido para você ver como é que fica, né? Acho que a gente ainda tentando resolver, eu quero até entrar nessa questão de registro, né, cara, que é uma coisa que a gente faz muito porcamente, é registro, né? E aí você vê hoje, por exemplo, esses canais, né, de viagem, que a galera viaja e vive da função também da viagem, acaba ficando em função de compartilhar coisa online, né, no YouTube, e aí virar um canal, e a gente não... Puta, a gente é muito ruim. Né? Nenhuma, né? Não é nem preocupação, a gente tinha nenhuma vontade, né, cara? A gente eu acho que tinha até uma coisa pejorativa. Sim. Eu acho que eu tinha até uma perspectiva bem pejorativa disso, assim, de usar esse universo como um processo de venda, ou um processo de, sei lá, por mais que a gente hoje, talvez, esse resgate dessas histórias também nossas seja uma parte também de identidade nossa, ou de não sei, né, do que seria, que eu tenho muita vontade, né, de fazer isso, de registrar essas coisas, né, cara, essas memórias e esses... Porque, enfim, eu acho que tem pessoas que podem se beneficiar disso também, até dar um passo além, né, enfim. Mas hoje você vê que hoje tem muito mais noção desses universos de viagem, né, mas por essa via de compartilhar online, ter um canal. O influencer viajeiro, né? O influencer. Outro dia eu vi um guri também, que ele viajou até a Argentina de bike, sozinho, e no Instagram, né, enfim, um guri todo... Os dreads loiro? Não. Um outro? Todo atrapalhado, velho. Mas um barato, assim, mas tipo, e eu vendo, mas de uma coisa muito diferente do que a gente fez, entendeu? Porque como a gente talvez não tinha esse universo de interação com o público, eu sentia que o nosso foco estava muito mais na rede, estava muito mais ali, naquele mundo ali, né? E o guri não, parece que ele não
chegava a conectar com esse universo à parte, sabe? Tanto que ele acaba a viagem, tipo, com os seguidores dele. Assim, tipo, é o que ele tem de valor, né? No Instagram. Aham. E sei lá, né? Sei, velho, o que você pensa disso tudo, assim. Até pulando pra esse assunto já antes de seguir com a tua viagem. Eu acho que tem uma diferença primordial na perspectiva da viagem. Esses guris, eles têm uma perspectiva individual de viagem, né? E aí ele tenta realizar um sonho individual e através da realização desse sonho individual ele cativa outras pessoas que também têm sonhos individuais e que se vê naquele guri. E o que a gente faz está muito mais relacionado a uma questão coletiva, né? Talvez até por isso a gente tivesse um pouco esse receio de como veicular o que a gente estava fazendo, de qual forma que a gente ia divulgar essas coisas, porque senão poderia ser confundido com uma autopromoção da imagem. E a ideia não é que essa autopromoção da imagem sobreposse o coletivo e a luta coletiva e o que estava por trás de tudo isso, que era muito mais interessante do que eu estar jogando futebol lá na Bolívia. Então, a forma como manusear isso é complexa. Eu acho que dá para usar um pouco de tudo hoje em dia. Eu vejo assim que também não é a radicalidade de Sim, romper sim. com as redes e deixar de tirar fotos e fazer vídeos com uma certa frequência. É claro que é uma escolha também, né? Fazer com uma certa frequência. Significa uma dedicação de tempo e eu acho até às vezes de orientação das experiências, né? Porque quando você fica um pouco condicionado a ter que alimentar um público que está constantemente pedindo mais, né? Então você passa até a orientar a sua viagem, acredito, né? A tentar encontrar coisas mais marcantes para continuar entretendo esse público. Então, encontrar o meio do caminho eu acho fundamental, né? Esse meio do caminho entre saber manusear as redes, essas ferramentas, né? Entender como é que funciona esse entretenimento, mas o conteúdo, quem comanda esse conteúdo somos nós. E se esse conteúdo vai ser bioconstrução, se esse conteúdo vai ser casas, ocupações, quilombos, territórios indígenas, assentamentos, espaços de voluntariado, seja lá o que for, do que for possível de acessar e que seja a parte do mundo que a gente quer, de alguma forma, se conectar e transitar nessas redes, dá para usar um pouco dessas duas coisas, né? Desse formato de conteúdo, desse formato de construção de Instagram e etc., mas botando aí um conteúdo que tenha mais a ver com a nossa perspectiva de mundo, né? Eu sempre, eu acompanho, acho muito massa, assim, tem algumas coisas muito legais, assim, que tem uns caras bem roots, assim, tem um guri da gringa que era muito a cara, assim, porque o visu dele também é todo de preto e tal, né, e ele pega carona, né, ele sobe em trem, né, ele pega carona de trem, mas trem, cargueiro e tudo mais, mas é a cara, assim, de tipo, do nosso mundo, assim, né, no nosso universo, assim, o jeitão dele, o jeito que ele faz, tal, é massa, o guri é doidão. E é uma coisa que eu acabei não fazendo aqui no Brasil, também não tem. Nos Estados Unidos tinha essa cultura meio anarquista de trem, a galera não deu tempo, né, de eu fazer na época lá, mas eu cheguei a conhecer uns guri que fazia, e é uma outra experiência, né, mas era uma coisa, fascinante, assim, o guri conseguiu fazer algo sem descaracterizar, mas também é um rolê muito mais, tipo, desafiante, assim, o desafio dele era não ser pego, chegar vivo nos lugares, né? Eu acho que eu vi uma série de fotos, e eu acho que esse guri que tá nessa série de fotos, que ele tem um traje até meio um pouco mais de época, assim, né? O jeito que e ele tá completamente a cara da viagem, ele tá pegando os trem de carvão, ele tá pegando... Isso aí. Mas é um tipo de coisa que eu falei, não, o cara... Mas também não mostra o rosto, não fala nada praticamente, é só mostra o mapa onde ele vai, e o que ele tá tentando fazer, e se deu errado, deu certo, né? Mas o cara é doido, assim, cruzou Rússia de trem, tem uns caras que são sinistros, assim, isso é interessante desse meio, né, cara, e que é interessante porque
é uma entrada de uma pessoa desse universo paralelo, que eu falo assim, pro Sim. mundão, né? Mas que você vê que existem vários desses caras, porém a gente trombou, né? Inúmeros desses por aí. E que nunca ninguém vai ouvir falar, entendeu? Que a gente fica no boca a boca ali entre a gente e acabou, né? Mas eu acho que é que o guri também já manja de edição, não é um bagulho simples, entendeu? O trampo todo, de tipo, é vídeo pra cacete que o cara grava. Lógico, o cara é gringo, então, pô, tem umas câmeras, aquelas, como é que chama? Aquelas pequenininhas. GoPro? GoPro, então o cara tem o cara também não é amador, entendeu? O cara já manja de Ele não algumas abriu coisas. mão do estilo de vida dele, mas ele criou uma forma de mostrar isso. Isso, e com certeza ele da tem melhor alguém que forma. ele só manda lá, o cara edita e joga na plataforma pra ele, entendeu? Ele não vai estar fazendo tudo, entendeu? Então o cara já tem um esquema disso também, mas, enfim, talvez foi algo que eu falei assim, isso aqui talvez seja a expressão mais próxima do que eu vi, do que a gente fez, assim, sabe, que algumas pessoas fizeram. Mas fora isso, eu já vejo já mais essa coisa individual, já fica uma coisa meio de tipo, onde dá pra ficar mais barato. Tem, lógico, essa parte de solidariedade na estrada, você vê bastante também. Mas enfim, mas tem esses. Na minha época, eu também não tenho foto, absolutamente nada de foto, velho. Nada. Nenhuma foto dessas viagens. Você vai contar a história, aí a galera, Caio, será? Eu não tenho uma foto, cara. Não tenho nada. Mas é isso, né, cara? E assim que era na época, fazia parte, era isso, cara. Não tinha nem GPS direito, não era, sei lá, sumia lá. Pegava um mapa, né? E falar, vamos tentar por aqui, o posto tal, e vai, né? Então. E o Instagram também, ele potencializou muito Sim. essa forma como a gente consome o conteúdo e a forma como as pessoas criam o conteúdo também, né? O Instagram é uma ferramenta um pouco mais pro indivíduo ali, performática, né? Então, na época não era isso, né? A gente tinha de ferramenta principal. Quando eu estava viajando era o Facebook, né? Eu acredito que na sua época o Facebook ainda estava engateando também ali para se transformar em uma grande ferramenta. E uma ferramenta, por exemplo, eu viajava escrevendo textos, tirando fotos, mas eu fazia isso com uma frequência de uma vez por mês. Às vezes estava muito intensa a coisa, eu publicava com um pouquinho mais de frequência, mas se não, eu desaparecia ali, voltava a publicar de novo daqui 2 meses. Então não tinha uma necessidade, porque a característica do Facebook também não era a característica de uma ferramenta, não existia stories na época. Então a gente estava condicionado também por outra forma, né, de estímulo ali, né, e tal. E aí hoje é completamente diferente, a gente tá no mundo dos stories, qualquer mínimo detalhe é gravado, isso gera visualização, gera engajamento, assim, é um pouco mais, um pouco diferente, né? Tu faria isso? Fala Cara, assim, tipo assim, como um projeto, fala assim, cara, vou voltar pra estrada, agora, enfim, você tá mais fixo e tal, mas, pô, daria pra fazer o que eu fiz, talvez mais amplo e talvez virar uma coisa de rede que eu consiga tirar uma grana disso, enfim, algum sustento disso. Olha, eu não penso tanto na parte de tirar a grana, apesar de que, obviamente, se viesse uma grana disso, seria muito bem-vindo, eu não tô aqui fazendo franciscano, mas eu penso realmente no alcance de divulgação de um conteúdo que eu considero importante, que eu gostaria de divulgar e que ele foi divulgado, mas só na minha rede enquanto eu viajava. Se eu fosse viajar de novo, eu faria isso de uma forma para alcançar um público amplo. E aí, por exemplo, eu tenho uma amiga, que ela é uma amiga viajante, ela chama Gabi, né? E ela tem, sei lá, acho que 80 mil pessoas lá no Instagram, né, que seguem ela tem uma certa repercussão, né, as coisas que ela faz, e ela faz num modelo que eu acho interessante, porque ela fala de bioconstrução, a gente estava lá em Belo Horizonte, na Casa Circo Gamarra, onde a gente estava ficando, e ela conseguiu fazer um vídeo falando sobre Belo Horizonte, de uma forma que eu assisti aquele vídeo e eu falei, bom, eu faria esses recortes. Se eu fosse recortar essa cidade, e se eu fosse contar uma história sobre ela, eu faria dessa forma aqui. Então, eu acho que eu penso em viajar daqui a um tempo, né? Acho que eu fico mais um ano aqui, porque os processos que eu estou envolvido nesse momento são interessantes, mas eu tenho plano de viajar, já com um motorhome, pouco mais organizado dessa vez,
tanto na forma como eu capto os meus recursos, com a arte de rua, no semáforo, nos restaurantes, como com outras possibilidades, né, de poder levar oficinas, de poder levar um espetáculo com equipamentos de uma forma um pouco mais organizada. E aí eu gostaria sim de organizar, de fazer um conteúdo que seja mais elaborado, né? De pensar um conteúdo mais elaborado. Porque eu acho que a gente tem coisas interessantes para falar. Eu tenho certeza que se você pegar a estrada hoje, se você tivesse a possibilidade, se acontecesse isso, com a mentalidade que você tem, se você tivesse os equipamentos corretos, eu gostaria muito de ver e te acompanhar, entende, Caio? Eu gostaria de ver quais são, como é que você vai recortar essa realidade, como é que você vai contar essa realidade para nós, porque eu confio na sua perspectiva de mundo, eu acho interessante, eu acho inteligente. Então, eu também confio no que eu vi, né? Eu Uhum. gostaria de poder falar sobre isso de uma forma mais interessante. E, querendo ou não, impacta no discurso e impacta na comunicação a qualidade do vídeo, a qualidade da Sim, sim, edição, sim, sim, sim. sabe? Então, é uma forma de influência na internet também, né? Conseguir transmitir isso da melhor forma, da forma como eu acho que eu tenho um pouco uma dificuldade de. Olá, galerinha do meu canal. Isso, Isso é foda, né? isso não, mas, É. mas dá pra fazer bem feito. Aham. Eu sofro muito com isso, cara, com as plataformas em geral, né? Porque eu sempre fui muito arisco com isso, né? Galera que me conhece da época, assim, e até quando eu comecei o podcast no Generalista, a galera falou, caramba, cai, né, fazendo coisa desse tipo. Porque eu sempre fui, tipo, não, internet não, velho, não, rede social não, até hoje. Então eu tenho muita dificuldade de manter, assim, sabe? De fazer essas coisas mais menorzinhas ou dar essas constâncias. Eu acho meio, tipo, não gosto, cara. Acho uma coisa meio que pra mim fica artificial, fica uma coisa que eu não curto fazer. Pra mim, se tivesse alguém que pudesse, cara, faz aí, eu vou gravar e boto aí, acabou, vou postar lá e acabou. O problema pra mim é, tipo, ter que ficar cozinhando, fazendo e tal, essa coisa meio que me cansa, cara. Rede social é um negócio que eu torço pra inteligência artificial implodir essa merda, assim. Eu não gosto de rede social, não vejo a hora dos bots IA gerarem todos os Tomar conteúdos e tudo. gerarem Então, todos os comentários e falir esse negócio, porque eu não gosto, falta um infelizmente. pouco, hein? Eu Falta pouco. todo dia eu falo, cara, tomar inteligência artificial, ou porque eu simplesmente não gosto dessas plataformas, do jeito, não gosto, eu gosto Da prefiro, cara, se me artificialidade, que existe uma coisa artificial, eu acho, né? Talvez seja o que são os incomoda um pouco. recortes, eu não sei, eu prefiro, por exemplo, estar com pessoas e, tipo, estar frente a frente. Que nem eu falo, eu prefiro fazer ou qualquer debate ou palestra para 200 pessoas ao vivo do que 200 online, entendeu? Porque, não Uhum. sei, eu tenho essa coisa com o estar presente, de estar vendo as pessoas, de falar com as pessoas ao vivo, tem tudo isso que eu que para mim é o que faz sentido, que eu gosto de fazer, né? Uhum. E então eu tenho essa dificuldade com rede social, nunca consegui engatar assim de fazer conteúdo, às vezes também por um excesso de pensar demais ou querer caber algo muito complexo numa coisa só, ou enfim, talvez seja uma dificuldade cognitiva minha de lidar com as redes mesmo. Mas enfim, só um desabafo aí sobre isso. Mas enfim, mano, aí voltando, Bolívia. Longe. E daí da Bolívia aí tem o futebol, que aí tem, né, todo esse histórico também de quase ser, de seguir para ser o jogador de futebol, né, que, enfim, faz parte da sua história também, então você é um cara que joga bem pra burro, assim, né, assim, que tem uma força nas Não, pernas acho que eu já inacreditável, joguei, né. acho que eu já joguei. Acho É, que eu já joguei, acho que é mais no passado. Eu já colocaria. jogou, mas tem resquícios, né, cara, tipo, quando a gente treinou parkour junto, assim, fica bem claro que a força nos seus membros inferiores é algo assustador. Então, mas enfim, conta aí, continua aí. Não, cara, primeiro me solidarizar em relação à questão da dificuldade de lidar com certos formatos Aham. artificiais, formatos de rede, etc., porque eu também tenho essas dificuldades. Muitas vezes as pessoas falam, pô, você se comunica assim, assado, você tem esse jeito, por que que você não faz certas coisas? E aí eu fico também um pouco. É, aí solidário ao seu posicionamento, porque eu também penso a mesma coisa, tenho dificuldade, assim, eu tenho preguiça um pouco de entrar e disputar o público nesse lugar, eu acho que tem outros lugares onde a minha energia faz mais sentido, apesar de que todas as ferramentas são importantes. Em relação ao futebol, Bolívia,
eu joguei aqui, eu sou daqui de São Bernardo, alguns clubes aqui, né? Consegui chegar no São Bernardo, futebol de campo, joguei no MESC, que aí na época eu vou fazer meu jabá aqui agora, né? Se tiver algum empresário escutando, na época da adolescência aí, tinha os melhores tempos relacionados à questão do preparo físico, né? Nos treinos físicos, então isso foi uma marca da minha adolescência, tenho muitos amigos e pessoas que é, tinham respeito por mim, por essa época, por causa da dedicação que eu tinha relacionada a essa parte. É difícil de um adolescente acordar cedo, botar um pezinho de 1 quilo em cada perna e correr na rodovia com o caminhão passando do lado. E aí eu, com 12, 13 anos, eu fazia isso. Então, porque eu percebi que era um caminho para poder me destacar também dentro do futebol, era, né, uma questão, uma matemática exata ali. Então, eu consegui transferir isso depois para a vida, né? Para as pedaladas, para o parkour, como você mencionou, que é uma outra coisa interessante que poderia que pegar alguém das antigas aí também para conversar sobre o parkour. É um É assunto um bem bom tema, legal, é um bom tema, até é um, anotar é um aí. bom tema. E, e aí, cara, eu cheguei lá na Bolívia lá e uma das coisas que eu gostava de fazer era ir pra uma quadrinha e jogar futebol, porque eu amo futebol, velho. Assim, para além do que o futebol representa, eu gosto pra caramba. E assim, o boliviano, com todo o respeito do mundo, ele ama o futebol mais que o brasileiro, ele é mais apaixonado que o brasileiro. Porém, ele não sabe jogar. Ele não tem uma afinidade assim com o negócio, mas ele é apaixonado. Então eu chegava naquela quadrinha e dava pra desenrolar legal ali. A galera gostava. E em uma dessas quadrinhas assim, jogando, um cara viu, gostou, né? Falou, nossa, você joga bem e tal, não sei o quê. Deixa seu telefone aqui porque a gente contrata pra jogar. A minha família é de tal região, era uma região nas montanhas, assim, né? Quem quiser procurar no mapa, tá perto de Oruro. Então a gente tá falando de Potosí, Oruro, que essas cidades elas são cortadas pela Cordilheira dos Andes, e ele tá próximo à fronteira da Bolívia com o Chile. Essa é uma região bem alta e bem montanhosa. E a família dele disputava torneios de pueblos. E esses torneios de pueblos era a mais de 4.000 metros de altura. E ao mesmo tempo também eram povoados extremamente assim, isolados. Então, era a experiência que eu queria na vida, assim, né? Eu falei, porra, se eu puder jogar um futebol e ainda conhecer um povoadozinho convidado, tipo, não é que eu tô indo lá, não, eu tô sendo convidado pra chegar lá, perfeito, pra mim tá da hora, né? Aí eu deixei meu telefone, tava indo fazer outro rolê, o cara ligou e me chamou. Só, bora lá jogar o campeonato. Eu falei, mano, é sério mesmo? Porque eu tô indo lá pro Paraguai, pra uma convenção de circo, não sei o que. Não, ele é sério. Então bora, agora. Peguei minhas coisas e fui. Aí chegaram, eles iam me pagar, eles me pagaram, né? Todos os jogadores que estavam lá contratados eram jogadores profissionais, os caras ficavam na resenha lá depois. E aí, você é da onde? Eu jogo na Cochabamba, tá? E você, não, eu jogo não sei aonde. E você, mano, eu sou malabarista. Eu sou artista de rua. Então, era uma resenha da porra. Quando eu cheguei lá pra jogar, os times tinham esse direito de contratar estrangeiros, né? E aí eles falavam que eu não era estrangeiro, que eu era da família. Porque eles podiam contratar mais alguém. Eles davam esse. Aí a galera vinha me perguntar assim, né? Os pessoal lá. E aí, gringuito? E tu, de onde eres, gringuito? Eres da Argentina, não? E, E aí eles me ensinaram uma palavra. O É. pessoal lá que me contratou, a família, né? Dona Prima, o Eric. Dona Prima é uma choleta, aimara. Ela lê a sorte na folha de coca, com a folha de coca. Ela é uma xamã, né? Ela fica lá e ela é super. Ela faz mó grana com isso. Por isso que ela tem essa condição de poder contratar jogadores, etc. Uma personagem, imagina, a matriarca da família, uma bruxa poderosa, assim. Aham. Eu tive uma experiência incrível com essa mulher. E aí, ela e os familiares me ensinaram a falar a palavra rampalistate, porque rampalistate significa nomeables, em Aimara, ou Aimará, né, como algumas pessoas falam. Então, quando a galera chegava e perguntava, ei, gringuito, que não sei o que, isso, aquilo, outro, eu falava assim, rampalistate. E aí eles começaram a achar o que esse gringo tá mandando eu calar a boca em Aimara? E aí eles davam risada e aí já quebrava um pouco o gelo e a gente começava a trocar ideia. Então, essa experiência, ela foi muito interessante porque o povoado, como eu mencionei, onde aconteciam os campeonatos, era um povoado muito isolado, assim. Então, se existia um desejo de encontrar
ancestralidade nessa viagem, sem dúvida, esse foi o lugar onde eu cheguei mais próximo disso, assim, porque as coisas acontecem no tempo e no ritmo de um outro momento da história, né? Aham. E foi muito enriquecedor poder, em algum momento, acompanhar esse ritmo e aprender com essa família. Então, eu morava junto com a família, eu fiquei mais de um mês junto com eles, fazendo tudo com eles, né? Era uma das coisas que eles ofereceram: a gente vai te contratar, a gente mora lá em Potosí, você vai ficar lá no quarto com a gente, você almoça, janta com a gente, você vai aqui e ali com a gente, e quando a gente for pro campeonato, também você vai ficar lá com a nossa família. Então, era casinhas de pedra, lhamas para todos os lados, montanhas, haja fôlego também, mais de 4.000 de altura, mas aí já faz uns aninhos que aconteceu essa experiência, ainda deu para jogar. Então, sem dúvida, foi uma das coisas assim que aconteceu que até hoje eu sou grato, e aquelas memórias que a gente volta com cuidado e com respeito, né? E é interessante, né, cara? Eu acho que uma das coisas que eu sentia também, estando fora, assim, no mundão também, era o repertório motor mesmo, né? Esse repertório físico, né, cara? Como ele passa a ter um valor muito grande, porque eu tinha também alguns casos, por exemplo, viajando, eu sempre me senti mais seguro pelo fato de eu ter um histórico com artes marciais, né? Então, assim, ou você, no caso, você sabe plenamente que você tem a capacidade de correr como ninguém, né? Então, tipo, esse repertório também motor e físico é uma das coisas também que, e até de conexão com as pessoas mesmo, né, cara? Eu lembro de ver um telhado quebrado e falar: não quer aproveitar? Sobe agora, dá uma mexida nisso aqui, já arruma agora, tal. Então você passa a ter um repertório de conexão com as pessoas no mundão, que é muito De intercâmbio, né? cara, de possibilidades de interação e de criar um certo vínculo muito mais rápido do que trocando ideia, ou, sabe, tipo, é isso, tem um valor, uma espécie de valor nessas habilidades motoras e com o corpo, e de saber fazer coisas, que aceleram muito esse processo de interação e conexão com as pessoas, sabe, cara? Eu sentia muito isso também quando eu tava viajando, ou você saber o que tá acontecendo, você saber que você pode ajudar, você saber que você consegue fazer alguma coisa, sabe? E isso pode até contar também com parte tecnológica também, né? Tipo, pô, Uhum. seu celular que você consegue arrumar rapidinho pra pessoa, mas eu sinto que na viagem, essa parte motora mesmo, de capacidade física, abria muito mais portas também, assim, né? Eu sentia nesse mundo todo. Não sei o Eu que acho você que é acha. um pouco parecido com a lagartixa preta também, por exemplo. Essa questão que o fazer, ele tem, às vezes, um poder muito grande em relação ao falar, à teoria, né? Então, a Casa da Lagartixa Preta, ela nunca teve, né, essa hierarquia entre teoria ou prática, né? As duas coisas, elas caminhavam ali de mãos dadas, mas era um espaço político que ela primava por algo que muitos espaços políticos não levavam em consideração, que é isso, que é o corpo, que é o fazer, né? Nós temos inúmeros espaços políticos que são simplesmente diretórios, DCEs, espaços para reuniões, onde somente isso aqui vai funcionar, somente a conversa, o diálogo vai funcionar, e que não há uma perspectiva de movimentação e etc., de corpo, de treino, né? E a lagartixa sempre teve essa coisa do fazer, né? Tá quebrado, a gente arruma, né? Vocês conseguiram colocar isso como uma característica da casa. E aí, sem dúvidas, é isso. Quando a gente desenvolve um repertório pessoal, depois, quando a gente vai para outros lugares, a gente acaba tendo recursos, né, para poder oferecer. E esses recursos, sem dúvida, eles são fundamentais para a gente aprofundar a relação com as pessoas, né? Então, para criar vínculos, né? Os vínculos, eles muitas vezes se criam a partir desse lugar do fazer, né? Esse lugar do. Alguém tá com uma. Cada furadeira aí. 9h30 da noite no domingo. Não sei se aparece o som aí ou Não, não? Tá não, tranquilo? aqui quase nada, Ah, mas depois arranca beleza. também tem um filtro aqui, ele deve dar uma arrancada boa. Não, beleza. Aí, então, da Bolívia, tu foi pra onde, velho?
Cara, a Bolívia, só pra fechar a Bolívia, eu Tá, passei acho que por quase todos os departamentos da Bolívia. tá, Quase todos, né? La tá. Paz, Cochabamba, eu fiquei 6 meses, acompanhei o golpe de Estado aí na Bolívia, Esse tava lá, né? La Paz, peguei a Amazônia Boliviana, de tudo por terra, né? Tudo por terra. Bolívia já era um país onde eu pagava mais os ônibus, porque não fazia sentido a carona, porque o ônibus é muito barato. Então, o tempo que eu ia ficar lá pedindo carona é muito maior do que o tempo que eu ficava no farol para fazer o dinheiro para pagar o ônibus. Então, não, a conta não fechava. Da Bolívia, eu fui pra Amazônia, fui pro Acre, eu perdi meu RG lá na Bolívia. Tava em La Paz, e aí, nossa, velho, eu ia pra Copacabana lá, aí perdi o RG. No dia que eu ia, eu falei, não, cara. Aí eu olhei no mapa, né? Eu tava em La Paz, olhei no mapa, o lugar mais próximo que eu tava, assim, a parte do Brasil mais perto de lá era o Acre. Vai pra lá. Mas pronto, vou pro Acre. Fui pro Acre, por coincidência, tinha um casal de amigos lá, então eu fiquei morando com esse casal. Eu tava com a companheira na época, né? A gente foi junto lá pra, pra Rio Branco. Tirei meu RG e fui pro Peru. Entrei pela Amazônia peruana. Passei a tríplice ali, né? Então peguei ali Guajará-Mirim, alergia. Saúde. Guajará-Mirim é na Bolívia, né? Guajará-Mirim já é em Rondônia, no Brasil. Daí eu subi pro Acre, fiquei esse período de tempo, de um mês, tirei o RG e fui pra Amazônia peruana, por Puerto Maldonado. De Puerto Maldonado eu fui pra Machu Picchu, pra Cusco, né? E aí, aí também mais uma série de eventos aí também pelo Peru. Machu Picchu, sem dúvida, uma coisa que vale o nome que tem, a Aham. A magnitude que fama, tem, a né? fama, etc. É, a gente consegue ter um pouquinho de noção da complexidade da sociedade inca, né? De como que estava esse império no seu apogeu até acontecer o que aconteceu, ser brutalmente interrompido seus processos. Então, os livros, obviamente, trazem para a gente a documentação histórica, né? Mas é interessante também estar lá nesse sítio arqueológico e ver e ficar imaginando, mano, como é que essa pedra veio parar aqui em cima, né? Então, abre margens para a imaginação pensar muita coisa, assim, né? Então, da Bolívia eu fui pro Peru ali, passando pela Amazônia, entrando pela Amazônia peruana e já voltando de novo para a Cordilheira dos Andes ali por Cusco. Tá. E aí do Peru, você ficou quanto tempo no Peru? Se for uma passagem mais breve mesmo, ou você conseguiu ficar mais tempo? Aí foi mais breve, né? Um pouco assim, porque eu tinha um objetivo de ficar 3 meses na Bolívia inicialmente. Eu fiquei acho que um ano e Estendeu quatro um meses. pouquinho. Vou estender um pouquinho. Então, conheci uma companheira colombiana chamada Érica, e aí a viagem foi e a gente começou a viajar junto e tentar chegar na Colômbia, né? Aham, Então, nessa ida, era um pouco mais estratégico. Chegava em uma cidade, trabalhava, conhecia. No Peru, não conheci movimentos políticos, né? Então, eu aham, procurei redes de contato, mas não encontrei. Diferente da Bolívia, que me ofereceu um pouquinho mais dessas experiências. Voluntariados também. Foram poucos, né, que eu conheci ali no Peru. Então, foi uma passagem um pouco mais para contemplar um pouco da cultura indígena, né? Porque ela vai se diluindo aos poucos, assim. Na Bolívia ela está muito concentrada e aí eu acho ela de uma forma muito orgânica, né? Muito natural, muito espontânea. E à medida que a gente vai saindo da Bolívia e indo ali para o Peru, muda um pouco essa perspectiva. O Peru sabe que é um país turístico, né? Ele tem essa dimensão e ele sabe como fazer dinheiro com isso. Então, tem muito gringo e eu acho que isso de alguma forma condicionou um pouco da cultura peruana a ser um pouquinho malandrinho ali, né, lá nas relações sim, sim, e e levar recuperar um pouco desse com dinheiro a que foi grana, roubado, né, né? em cima e um fluxo muito grande de pessoas lá, não sei, na Bolívia, essa parte turística, você sentiu ela menor, assim, ela não é tão predominante? É, mais do que o Peru não, né? O Peru de fato tem muito mais turismo, mas a Bolívia tem o salário do Uyuni na Bolívia, o Aham, salário do Uyuni é muito visitado. sim, Eu tive a oportunidade de ir lá também. Tem alguns marcos assim, né? Como o Monte Limani,
em La Paz, na capital. O fato de La Paz ser a capital mais alta do mundo também, eu acho que gera uma curiosidade. Os sítios arqueológicos de Tiwanaku, né? Que também era a A cultura civilização. pré-inca, né? É. Então, tem um turismo na Bolívia, só que o Peru é escandaloso, assim, né? Tem muito mais turismo lá, assim, a coisa de nível, assim, acho que talvez seja o maior da América do Sul, deve competir com o México aí, entre o maior da América Latina, porque tem o Machu Picchu, que é realmente muito visitado, e tem muitas montanhas, né? Tem o Aras, Laguna 69, então para quem gosta de trekking, assim, é excelente. Então vem muito europeu fazer esse pacotão aí, né? De Machu Picchu e outros lugares. Tem um pouquinho mais dessa questão do turismo, assim, é mais forte, é mais característica também do povo peruano, né? Tá. E dali você foi pra. Você foi pra Colômbia, é isso? Pro Equador, né? Equador. Tava indo, é, tendo um pouco dessas experiências e dessas reflexões relacionadas ao turismo e como é que mudava um pouco. A cultura indígena ainda era predominante. É interessante porque não há diferença, né? Ou pelo menos não há uma diferença significativa entre, por exemplo, as cholitas da Bolívia e as cholitas do Peru. A Aham. cultura indígena ela permanece aonde estava o território Inca até a chegada dos espanhóis, ela permanece, né? Do norte da Argentina ao sul da Colômbia. Então, indo nessas reflexões, eu cheguei no Equador. O Equador, a gente estava, depois de ultrapassar a fronteira, procurando um lugar para ficar, e o Facebook indicou um evento chamado As Jornadas Libertárias, que era um evento anarquista que ia acontecer em Cuenca. Então, eu falei, pô, obrigado, Mark Zuckerberg. Já tem um ponto ali de conexão com uma O galera, ponto, né? De tipo, o dali você ponto, já ia sair com um monte de contato pra seguir viagem, né? exatamente. Então a gente É. foi correndo para lá, né? E presenciou um evento muito bom. Tinha anarquistas do Equador inteiro ali, né? Cheguei, eu fiz uma roda de conversa lá sobre gestão de espaços autônomos, que um dos 3 dias que teve. É, usei como base um zine chamado Gestão de Espaços Autônomos. 10 anos de experiência da Casa da Lagartixa Preta. Eu não sei se você conhece esse zine, Caio. Eu conheço. Cheguei a colaborar um pouquinho na Colaborou um escrita pouquinho dele. com ele. Tem PDF dele na internet, não tem? Tem. Eu vou ver se eu deixo linkado aqui tudo, pra quem quiser dar uma Então, olhada. Mas é um material, enfim, né, resumindo, um material aí de reflexões de 10 anos de gestão de espaços, né, porque como espaços autônomos em geral não duram muito, né, ou tem muita dificuldade de durar por muito tempo, quando foram os 10 anos da Casa Caixa Preta, a gente resolveu escrever, né, boa parte disso eu que forcei a barra para sair esse material, e aí foi enfim, de refletir o que funcionou, o que não funcionou, o que já viu funcionar, espaços autônomos, e, enfim, é isso que o Júnior pegou como base para trazer um debate lá com a galera. Enfim, é um material que vira e mexe era usado para isso também, é muito bom. e é pertinente até hoje, né? Ele é super útil até hoje. Quem pegar e estudar ele a fundo vai conseguir replicar muita coisa dependendo do projeto. Aqui a gente está falando que esse Zine é para projeto de, né, gestão de espaços autônomos. Então, se você tem um lugar e você pensa em como fazer a gestão desse espaço coletivamente, esse Zine vai dar muitas informações preciosas. E aí, esse lugar é um lugar que ele estava, aonde aconteceu a feira, as jornadas, era um lugar que ele carecia um pouco de algumas coisas relacionadas à gestão, né? E eu acho que a Casa Lagartixa Preta também me deixou muito mal acostumado. Então, eu encontrei um nível, assim, na Lagartixa Preta, eu encontrei um nível de gestão de espaço, da perspectiva libertária, que eu não vi igual, acredito, assim, né? Talvez eu seja injusto com algum lugar ou outro que eu tenha passado, mas eu andei com os olhos abertos, eu andei procurando, eu andei abrindo o mato no peito, assim, É, e não encontrei lugares que minimamente tinham a organização como a Lagartixa Preta tinha, né? Então isso, mais uma vez, nessa questão do repertório, né, como você trouxe em outro momento, isso mais uma vez era muito interessante, porque quando a gente chegava em uma casa, quando a gente chegava coletivo, quando chegava espaço, mapear o que estava acontecendo de positivo e o que poderia ser melhorado, era uma missão
razoavelmente fácil de fazer por conta do acúmulo da Casa da Lagartixa Preta. E meu acúmulo lá é um acúmulo de 4/5 anos. Então, se a gente for imaginar que até aquele momento a casa já existia há 15 anos, né? Eu percebo que há um acúmulo de conhecimento relacionado aos participantes do coletivo Ativismo ABC, que não deveria ser descartado e não deveria estar aí em stand-by. É um acúmulo muito valioso, é um acúmulo muito valioso. Então, nesses lugares, nesses espaços, era muito interessante, como foi no Equador, em Cuenca, La Comuna se chamava o nome do espaço. Foi muito interessante dar essa conversa, trazer essa roda de conversa para os nossos companheiros equatorianos e também somar no espaço, né? Observar certas coisas, certas dinâmicas que estavam acontecendo nesse espaço. Ele tinha uma característica um pouco diferente também, porque ele também tinha uma questão de ser uma espécie de hotel, como se fosse um hotel a se receber, né? Um hostel, né? Era misturado ali com as questões políticas. Então, muitas reflexões interessantes. E bom, fiquei aí no Equador uns 3, 4 meses e maravilhado. O Equador é um país assim maravilhoso, eu acho um país injustiçado, porque a gente não fala muito do Equador, não tem muita Quase não se ideia fala. assim do que é. E o Equador, ele tem uma biodiversidade incrível, é uma das maiores do mundo. Eu não sei se tem, acho que, né, aqui é um podcast que a galera da ciência sempre tá aí, e talvez eles possam me responder essa pergunta um dia, pode ser um desvendado, fica aí no ar o questionamento, né? Se está relacionado com o ponto 00, né? Porque fica ali um ponto 00 de longitude Tá. e porque existe uma das maiores biodiversidades que tem se tratando de tamanho de território, né? Pelo tamanho de território do mundo, né? O Equador. Então a gente tem variedades de pássaros, variedades de frutas, variedades de árvores assim incríveis. E apesar de ser um país de território bem pequeno, tem a Amazônia acessível, né? Deu para conhecer alguns lugares aí da Amazônia. Tem a Cordilheira dos Andes e a praia ali, a Ilha de Galápagos, tá logo ali, né? Então também é um outro ponto aí interessante. E aí depois aí eu cheguei com a companheira na Colômbia. Que Colômbia, aí terra querida. ela era de lá, né? Então você já Ela tinha era de lá, mais. ela é de Tá. lá, Aí de, já de tava em Bogotá. casa pra ela, já tava meio. E é bom, né? Ter alguém da área assim, né? Dá um certo conforto no. Não. Ah, é Você já diferente, é fala, diferente. porra, já aqui já não tem tanto risco, né? Ou tipo, dá pra navegar mais Aham. tranquilo. Sim, 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 sem dúvida que, sem falar que também se torna uma experiência mais profunda, né? No Ah, caso, sim. na experiência colombiana, eu conheci o pai, a mãe, fui muito bem recebido, agradeço muito, até hoje a gente tem contato, a gente conversa. É, e aí eu cheguei na época do Natal, na época do Ano Novo, e os colombianos vivem isso de uma forma muito intensa, né? Porque eles têm a novena, e isso é na Colômbia inteira. A novena durante 9 dias seguidos. Eles fazem alguém da família ali faz o almoço num dia e no outro dia uma outra pessoa da família faz um banquete durante 9 dias seguidos. E aí, ah, 9 dias assim, experimentando pratos típicos colombianos, feitos pela família tradicional colombiana lá. Então essa experiência foi boa, foi. E o pai dessa companheira, ele era um professor de filosofia, um personagem assim, e ele era um músico, e ele tocava músicas tradicionais colombianas durante o Natal, né? Então ele dava uma maraca, né, que é aquele negocinho que faz Uhum. ele dava uma maraca pra cada um. E ele tinha uma bandinha dele lá, né, dos cútios. Os cútios é tipo os velhos, né? E aí eles faziam a bandinha, davam um cancioneiro, né, um caderninho de canções e botava todo mundo pra tocar e cantar junto, assim. Então eu ficava assim emocionado de Eu ver aquela imagino. cena. E também na Colômbia ali, antes da gente chegar em Bogotá e ter essa experiência com a família dela, uma amiga anarquista de Barcelona, ela fez uma ponte em um território que se chama Toribio. Toribio está na região de Cali, e aí, para a gente poder se orientar melhor, é, é uma zona de conflito
próximo ao sul da Colômbia. Então, as zonas de conflito na Colômbia, geralmente, elas estão com duas forças que disputam o território, né? Que é as Farc ou alguma outra guerrilha e os paramilitares, mais conhecidos carinhosamente como paracos pelos colombianos. E essas duas forças geralmente disputam territórios indígenas, porque muitos territórios indígenas, que também são conhecidos como resguardos indígenas, eles possuem uma terra fértil onde se planta muitas coisinhas. E aí, nesse terreno, por exemplo, nesse território que eu cheguei, que é um território extremamente violento, onde estão os indígenas Nasa, né, da etnia Nasa Yumi. Eles estão próximos ali à cidade de Santander de Quilichao, no departamento ao lado de Cali, né? Então, Santander de Quilichao, os indígenas Nasa. Quem quiser pesquisar depois para descobrir um pouquinho mais sobre essa etnia, que é uma das que mais sofrem com o conflito hoje na Colômbia. Quando eu cheguei lá convidado por essa amiga, ela falou assim, tá vendo aqui, ó, essas montanhas aqui? Tinha, né, um monte de montanhas ali ao redor. Ela falou assim, quando anoitecer, você vai reparar uma coisa, né? Aí, beleza, anoiteceu. Quando anoiteceu, tinha luzes para todo lado, né? E as luzes que estavam ali é porque aquilo era maconha indoor, né? Eram plantações e mais plantações ali naquela região. Então era as luminárias lá da parada. Isso, da paradinha para elas continuarem crescendo de madrugada. Então Entendi. ali tinha muita maconha. E isso, obviamente, suscitava um conflito, né? Porque os resguardos e as lideranças indígenas não gostavam de trazer esse conflito para dentro do território, porém, as pessoas possuem liberdade e autonomia para tomar decisões. Então, enquanto algumas pessoas não iriam esse tipo de droga dentro do seu território, justamente pelas consequências que trazia ter essa maconha ali, outras pessoas queriam plantar, conseguir o dinheiro que ela traz, né? Comprar sua motinha, de repente pagar um estudo para o filho, etc., para poder sair do território violento e viver em outro lugar. Então é muito difícil de julgar, né? Qualquer decisão que tenha sido ocorrida. E aí, essa experiência, sem dúvida, também foi muito profunda, assim, Santander de Quilichao, a gente chegou em 8 de março. 8 de março era Dia das Mulheres, né? Então, existiam vários resguardos indígenas da região se encontrando esse dia. Teve uma conversa sobre não mais violência contra a mulher. O território ainda sofre muito com esse tipo de violência, né? Mas eu vi uma organização comunitária assim gigantesca para poder receber e mobilizar todos esses resguardos. Um dia antes da gente sair, eles fecharam a Pan-Americana, porque eles queriam ter uma conversa com Ivan Duque, que era o presidente da época, né? Apoiado pelo Álvaro Uribe, que agora recentemente foi preso, né? Para quem acompanha um pouco da política da Colômbia. E o Duque não queria lá trocar ideia com os caras, eles fecharam a Pan-Americana, fizeram um mutirão gigantesco. Eles estão acostumados a fazer isso, né? Então, montam os acampamentos na beira da Pan-Americana, levam umas panelonas gigantes, assim, para comida para todo mundo. E aí tem uma série de tarefas que é dividida entre todos os pertencentes a cada resguardo ali, e que funciona muito bem, que para mim foi uma experiência muito louca, né? Os resguardos indígenas, só para finalizar essa questão, para quem quiser entender melhor, eles têm autonomia na Colômbia, né? Eles possuem autonomia sobre o seu território, eles como se fosse uma autonomia jurídica também, né? Sobre decisões de N tipo de decisões relacionadas ao funcionamento, etc., do espaço, sem que o Estado interfira, né? Então, esses territórios têm etnias que são etnias ancestrais também, né? Que tem um pouco dessa característica de que há elementos da cultura branca, mas o que prevalece ainda é o modo e a cultura ancestral, né? Então, foi uma experiência muito marcante, assim, por ser um território tão marcado pela violência, mas ao mesmo tempo a gente poder experimentar essa solidariedade que existia ali nessa resistência contra o Ivan Duque, nessa situação, né? Nossa.
Mas isso era mais nesse território ou você chegou a ver algum tipo dessa parte de conflito por grupos ao longo da Colômbia? É uma coisa que concentra mais nessas regiões? Cara, ela concentra uma característica da Colômbia, isso, inclusive. Ela concentra mais a violência no campo. Tá, E a violência urbana que a gente conhece, ela não é tão. Não é ela que engorda tanto os números que a gente tem de líderes sociais mortos. Então a Colômbia tem muito conflito. Esse foi o lugar, porque assim, entrar num lugar desse, você tem que ser convidado, e você tem que ser convidado por alguém que tá lá dentro e que vai bancar a sua presença, porque 10 horas da noite tem toque de recolher. É, sei lá, eu saí 2 dias depois, pessoas tinham sido assassinadas, porque tanto as Farc quanto os paramilitares assediam os indígenas desse território, né? E o conflito se estende por todo o campo colombiano, infelizmente, a essa disputa, né, de espaço de plantio. Esse foi o que a gente conseguiu ter acesso por conta dessa amiga anarquista, né, que ela tem um companheiro lá dos indígenas NASA e conseguiu fazer a ponte para a gente poder conhecer. Mas o conflito se estende por toda a Colômbia. Tá. E de lá você pensou em ir para Venezuela ou para o Panamá, ou era uma coisa seria muita loucura? Então, seguir por esse rumo não era o plano no momento, assim, a Venezuela, eu acho que para a arte de rua é necessário que o país ele esteja funcionando minimamente economicamente, porque eu preciso Uma da estabilidade ali para uma galera ter estabilidade renda, né, financeira, ter um farol que as pessoas paguem, né, as ou pessoas estarem com algo suficiente para poder te aportar pagar, alguma sim, sim, coisa, sim. né? Então a Venezuela acabou não. Eu cruzei com uma migração venezuelana gigante, assim, e eu Da fui. Colômbia para Venezuela. Assim, foi de 2015 Da Venezuela para Colômbia. a 2020, mais ou menos, esse período de viagem, né? Então, 2016 eu estava na Bolívia, 2017 acho que eu estava saindo da Bolívia indo ali pro Peru, e 2019 acho que eu estava chegando ali na Colômbia. A medida, né, de 2016, assim, ia aumentando exponencialmente e dramaticamente também, assim, a quantidade de venezuelanos que passaram a ser meus concorrentes ali nos semáforos, né, vendendo as suas balinhas. Você que tava de artista de rua ia percebendo já, né, na hora, assim, a concorrência, a movimentação, A gente até ficava nos mesmos hotéis, né, porque eu viajo ficando nos hotéis baratos, eu viajo, Sim. né, trampando na rua, eu viajo trampando nos ônibus, então, assim, né, eles foram começando a inundar esses espaços, assim, e era muito louco, né, assim. Eu gostava muito de conversar, perguntar pros caras, percebia que um cara era contra, eu, né, apertava um pouquinho pra saber por que ele era contra, percebia que pegava alguém que era a favor, né, eu apertava um pouquinho ali pra entender por que era a favor pra tentar do captar processo. qual que era ali na coisa toda, né? Sim, entender, assim, as duas perspectivas, né? Entendi. Mas nunca, Panamá não. Futuramente, sim, mas naquele momento, nem Panamá e nem Venezuela ainda não era o plano. E tu, assim, e de lá, então, da Colômbia, porque você falou que passou também pela Argentina, né? Uruguai, mas isso foi em outra instância? Como é que foi? Isso foi em outro momento, assim, depois da Colômbia eu comecei a retornar, né? Foi no retorno que eu peguei o golpe de Estado na Bolívia. No Equador também, mano, começou Você veio voltando por esse trajeto também? Pelo mesmo trajeto. E aí começou a pegar fogo. Assim, eu saí da Colômbia, fecharam a Pan-Americana. A Pan-Americana é uma rodovia que ela cruza da Colômbia, ela vai até a Argentina. É uma rodovia gigantesca, assim, né? E aí eles fecharam tudo no Equador. Os indígenas do norte do Equador. Depois a galera procura uma fotinha aí, que eles sequestraram os policiais lá. Estavam fazendo uma grande rebelião, teve uma grande mobilização em 2019, né, dos indígenas equatorianos. Fizeram a marcha do norte até a capital Quito, lutando contra políticas neoliberais, etc. O Peru fechou o parlamento e eu tava descendo assim no mapinha, assim, eu tava na Colômbia, pá, aí eu peguei o carro, tava descendo no táxi, a parte de trás já era, ninguém sobe mais. Aí cheguei no Equador, no norte do Equador, fiquei na cidade de Otavalo, uma cidade assim incrível. Acho que uma das experiências culturais mais profundas que eu tive no Inti Raymi, né, que é no meio do ano, quando eles fazem como se fosse uma festa, né, de comemoração.
essa galerinha que tava aí no norte do Equador foi a galera que marchou até Quito, né? E paralisou tudo. Foi cenas de solidariedade incríveis, assim, o povo de Quito recebendo a galera com alimentação, garantindo alguns certos cuidados, eles ocuparam escolas, etc. Foi bem incrível, né? Bem interessante de pesquisar também essa revolta. Aí eu passei pelo Peru, o Peru não tem tanto assim mas fecharam o parlamento peruano foi fechado, e aí cheguei na Bolívia, golpe de estado na Bolívia, aí eu estava na Bolívia, não consegui sair da Bolívia, fiquei uns 2 meses aí, e, bom, depois que passou todo o processo do golpe contra o Evo Morales, né, 2019, o golpe da extrema-direita, né, do Camacho e da Inés, que é uma galera boliviana, assim, que tem dificuldade de que o poder esteja na mão de indígenas por tanto tempo, né? Então, é uma volta do sistema colonial, eles desejam, né? E aí, retornei pro Brasil, pandemia. Então, o chicote tava estralando lá, manifestação pra 2020, pandemia. E aí, eu fui pra Argentina em 2023. Eu tava lá no norte de Minas Gerais, recebi um casal de amigos que eu conheci no Equador, um francês e uma argentina. E aí, a gente viajou muito tempo fazendo música juntos. E, bom, a gente pegou uma amizade muito forte, eles vieram me visitar, eu recebi eles por 4 meses lá. Imagina que a mistura, né? O meu povo lá de Minas, a Sim. roça, aquela coisa mais gostosa do mundo, franguinho caipira. E os argentinos e o francês são duas culturas completamente diferentes. E foi muito bonito acompanhar ali, né, esse encontro. E aí depois, quando eles voltaram, foram para a França. Isso acho que foi em 2022. Quando foi 2023 agora, eles retornaram para a Argentina, era minha vez de ir lá visitar eles. Eles já tinham visitado aqui, eu fui lá visitar a Clara e o Rai, né, ali em Córdoba, no norte da Argentina. Mas foi uma viagem bem específica, eu fui para visitar eles. Uhum. Depois daí, eu visitei um outro casal de amigos que vive uma ocupação lá em Córdoba também. É uma ocupação ecológica, um espaço legal também. Depois retornei pro Brasil, né? Mas. E aí os planos futuros, né? E algum perrengue assim mais bruto, cara, que você pensou em desistir, sair fora essa da RG, mas na RG também você não tem o que fazer, né? Perder a RG, você não tem pra onde voltar, você tem que ir atrás. Mas algum perrengue, assim, ou alguma coisa ruim que aconteceu na viagem, assim, ou porque, enfim, queria ouvir de você depois. Mano, é difícil de mapear perrengues, assim, tipo, tem muitas situações, ou seja, roubaram uma bolsinha minha que tinha dinheiro, que eu tava guardando dinheiro, sabe? Polícia me parar quantas vezes, inúmeras vezes, e eu ilegal, ter que desenrolar com os caras ali pra eles não apertarem muito, né? Também são situações difíceis. Acho que indo pra Amazônia ali também, a condição das estradas, eu passei o medo da porra de morrer. O nome da estrada é Estrada da Morte. E aí você tá indo ali, a estrada é tipo uma montanha que ela tá cortada na beirada, assim, só passa o tamanho do ônibus, chovendo à noite. Quando um desfiladeiro do seu lado. Então, eu acho que, mas essas situações eu não chegava a ver muito como perrengue, né? Porque são muito cotidianas. É claro que se você não tiver saído preparado para passar por elas são perrengues. Mas se você saiu e já estava mapeado que algumas viagens seriam um pouco perigosas e que algumas moradias elas seriam ali não teria a qualidade que outra pessoa Precárias, né? precária, né? Precária é a Precárias, palavra, tava faltando aqui, a melhorias precárias, etc. Se você tá mapeado que é isso, que você vai ter que acampar na rua, cara, no Brasil eu acampei inúmeras vezes no centro da cidade, acordava com o pessoal andando pra lá e pra cá, atrasado pro trabalho, e eu me espreguiçando. Então, são situações que elas podem ser vistas como perrengue, né? Mas Mas pra quem já tá. E já sabe as histórias também, vai já tá acostumando, disposto. né, cara? É meio que. Vai acostumando, né? E você vai. Agora, Vai. não, assim, o maior perrengue que eu passei foi recentemente, foi antes de chegar aqui, né? Esse foi o maior perrengue de Qual é que todos. foi? Conta aí, conta aí. Eu tava em um voluntariado em Peruíbe, ó, saímos e fiquei um mês lá, Pedro de Toledo, ao lado de Peruíbe, voluntariado de bioconstrução com um bambu gigante na Escola da Terra. E aí eu tava me encaminhando pro norte de Minas pra seguir viagem.
e não tinha um ônibus que ia direto de Peruíbe pro norte de Minas não, né? Pro litoral norte, perdão. Para seguir viagem, não existia um ônibus que saía direto e iria direto pro litoral norte. Eu tive que fazer uma parada em Santos. Aí, beleza, eu parei. Ainda cruzei com um doido ainda que tava vindo de uma clínica de reabilitação. O cara trabalha no tribunal aqui em São Paulo. Ah, Dava pra perceber que o cara era um cara, assim, instruído, né, uhum. etc., no jeito que ele falava. Ele tinha acabado de sair dessa clínica de reabilitação, trombei com ele, assim, a gente foi conversando. Começou a trocar ideia, eu tava com minhas mochilas, né, 2 mochilas bem grandes. E a gente conversando, paramos no boteco, começamos ali a trocar uma ideia, tá tomando uma cervejinha, puf, ele foi que ele tinha que pegar o ônibus dele e não tinha o meu ônibus, eu tinha que esperar ali. Peguei as minhas mochilas, fui comer um negócio ali na lanchonete do chinês, tô vendo uma chinesa e um bêbado conversando a chinesa e chinês, o bêbado e bêbado, eu tô dando risada daquilo. Tirei as minhas 2 mochilas das costas, né? Uma ficar na parte da frente, outra na parte de trás ali. Tirei as 2, deixei no chão. Percebi que o mano chegou de bicicleta, ficou na beira ali na lateralzinha da lanchonete. Mas eu não costumo ficar ligando meu alerta toda hora, porque eu tô o tempo inteiro na rua trocando ideia com os caras. Então, se eu for ficar ligando alerta por qualquer coisa, eu não saio de casa. Você não é. Você fica doido. Então eu vi um mano ali e tal, mas beleza, né? Nada. Até então, 1 minuto de distração, eu percebi que a minha primeira mochila tava no colo dele. Ele tava de bicicleta. Aí eu saí correndo atrás dele. Falei, caralho, velho. Ô, mano, tem nada aí não, só tem meu RG, tem nada de valor, não tem nada, só artista de rua, só tem instrumento. Pá, o cara dobrou uma, eu dobrei atrás dele, ele dobrou outra, eu dobrei atrás dele. Na terceira que ele dobrou assim, ele desapareceu no horizonte. E pronto, perdi Já meu é. RG, perdi meus instrumentos. Tô voltando, né, cabisbaixo lá pro ar, calculando as minhas perdas. Até que eu chego lá e a outra mochila que eu tinha deixado, maior, a que tinha todas as minhas roupas, notebook, tudo, tinham levado essa também. Aí eu cheguei em um ponto interessante da vida, assim. Falei, caramba, cara, tanto tempo viajando, tantos quilômetros rodados pra ser roubado ao lado de São Bernardo do Campo, hein? Lá de Quem... Esse foi o maior perrengue que eu passei, e esse aí faz 1 ano que faz pouco aconteceu. tempo, eu lembro, quando rolou. Você entrou em contato com o geral contando a história. Eu falei, caramba, realmente, roda um monte e vai acontecer bem aqui do lado. Foda. Mas Pô, beleza, mano. Foi massa, acho que o papo foi bom. Acho que deu pra geral ter uma ideia também desse mundo de viagens. Também que já deu meu horário aqui. E valeu, Júnior. Eu acho que eu vou deixar aqui os links, vou tentar lembrar todos os links aqui que tem para quem quiser explorar alguma coisa. E de tempos em tempos eu vou trazendo esse tipo de. Não sei, vou ver quem mais que eu trago, que temas mais que eu trago. Vou sempre trazendo alguém do meio acadêmico, científico, que, enfim, era o centro aqui do canal, para algo desses universos paralelos enfim, que faz parte do universo generalista também. Então, valeu, Júnior, por ter aceitado o convite e ter, enfim, contado todas as suas histórias por aqui. Tem muito mais, com certeza. Eu que agradeço, Caio, para mim esse espaço é um espaço que eu acompanho, né, que eu escuto, eu entendo a importância de ter um podcast que possa trazer questões pertinentes, discussões que estão na fronteira aí, né, do conhecimento e, de alguma forma, essa tentativa de popularizar. Fico feliz de contar as histórias, você vê que elas são largas aí, né, mas é um prazer muito grande de poder expor um pouco desse mundo viajeiro aqui nesse espaço. E agradecer a você, né? Agradecer porque quando a gente fala, e eu falo da Lagartixa Preta e tudo que ela representou, é claro que você é um desses pilares, assim, né? Que foi fundamental na construção desse repertório que depois acabou se mostrando muito útil na minha vida aí no decorrer desses outros territórios, né? Recorrendo esses outros territórios. Então, tamo junto e sucesso no podcast, que ele possa alcançar cada vez mais e mais pessoas curiosas pela vida. Valeu, mano. Então é isso, galera. Valeu. Ficamos por aqui. Um abraço.